iremos ver nessa videoaula algumas aplicações extras aqui das componentes de um vetor. Por exemplo, como é que eu faço a multiplicação de um número por um vetor, utilizando as componentes de vetores? Lembrando, quando eu multiplico um número por um vetor, o resultado é um novo vetor. Então veja só, quando eu multiplico o vetor A pelo número C, o resultado é o vetor B. De que maneira se relacionam as componentes de A e B nesta equação? Isso é que nós iremos ver já já. Então, a componente horizontal do vetor B é o produto da componente horizontal do vetor A pelo número C. De forma semelhante, o BY vai ser o C multiplicado pelo AY. Ou seja, quando eu multiplico um número por um vetor, as componentes desse vetor ficam multiplicadas por esse número. Eu tenho até um exemplo. Se as componentes do A forem respectivamente 6 e 8 e o número for 2, então as componentes do B serão 12 e 16. Muito bem. Eu também posso utilizar as componentes de um vetor para somar ou subtrair vetores. Como é que nós fazemos isso? Vamos ver aqui um exemplozinho. Nós queremos somar dois vetores A e B utilizando suas componentes. Então, as componentes do vetor resultante vão ser dadas pela soma das componentes dos vetores que estão sendo somados. No caso, a componente x do vetor C é a soma da componente x do vetor A mais a componente x do vetor B. De maneira semelhante, a componente y do vetor C é dado pela soma das componentes y dos vetores A e B. Esta mesma regra serve para a subtração. Seria, por exemplo, A menos B, AX menos BX, ou AY menos BY, e assim por diante. Eu acrescentei aqui a componente Z, que não estava aparecendo nos vetores, mas ela, em muitas circunstâncias, o vetor é tridimensional. Então, nós temos que levar em conta também a componente Z. A componente Z do vetor resultante seria a soma das componentes Z dos vetores envolvidos na soma. Um exemplo, se nós tivermos aqui que o AX é 5, o AY é 2, o AZ é menos 3, o BX é menos 5, o BY é 4, o BZ é menos 1, então quais seriam as componentes X, Y e Z do vetor C? Então X seria 0, Y seria 6 e Z seria menos 4. Então eu determino o vetor C, porque eu determino as suas componentes, a partir das componentes de A e B. Muito bem. Assim, nós realmente findamos as nossas aulas sobre as componentes de vetores, né? Vimos a definição, vimos algumas aplicações e agora nós iremos partir para os próximos tópicos que ainda nos restam da nossa aula sobre vetores. Eu te aguardo lá!